Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Alineu. Ontem eu estava assistindo um episódio do Big Brother Brasil, era uma eliminação e teve uma componente bastante polêmica nessa eliminação que envolveu um caso de racismo. Aí o apresentador Thiago Leifert, né, na sua fala, ele utilizou uma referência aos Estados Unidos como sendo o país mais livre do mundo. E, evidentemente, eu não concordei com essa afirmação dele e resolvi fazer uma pesquisa para ver qual é realmente a posição dos Estados Unidos em termos de liberdade e aproveitando também e vendo a posição do nosso país, o Brasil, em termos de índices de liberdade. Então, o objetivo desse vídeo é qual o país mais livre do mundo? Para a gente responder essa pergunta, existem alguns índices que medem o grau de liberdade no mundo, né? Geralmente, eles chegam em uma classificação usando critérios como liberdades civis, direitos políticos, direitos econômicos. Então, aqui a gente vai falar sobre alguns dos índices mais utilizados no mundo, para a gente tentar chegar numa conclusão aqui. Então, o primeiro índice que a gente vai observar aqui é o chamado Índice de Liberdade Econômica do Mundo. Esse índice ele é um relatório publicado pela organização canadense Fraser Institute, em conjunto com a Economic Freedom Network, que é um grupo de institutos educacionais de pesquisa independentes em 90 nações em todo o mundo. Esse é um índice notadamente voltado à liberdade econômica, né? Os parâmetros que são analisados são tamanho do Estado na economia, sistema legal e direitos de propriedade, estabilidade da moeda, liberdade para o comércio internacional e regulamentação. De acordo com esse índice, pessoal, nós temos aí que o país mais livre do mundo é Hong Kong, né, com a nota de 8,94, melhorou em relação ao anterior. O segundo lugar fica com Singapura, né, que, como caiu, evidentemente no anterior deveria ser o primeiro. Em terceiro lugar, nós temos aí a Nova Zelândia, seguido da Suíça, Austrália. Os Estados Unidos aí encontram-se na sexta posição, né? Nós temos em sétimo as Ilhas Maurício, em oitavo, Geórgia, o nono lugar o Canadá e em décimo a Irlanda. E o nosso, né, Brasil, ele encontra-se na 105ª posição, né? Uma posição não muito honrosa. Esse é o primeiro índice que nós estamos a analisar. Mais informações sobre esse índice vocês podem obter nesse link que está aí abaixo, ok? As informações completas sobre esse índice, a metodologia e outras coisas mais. Vamos para o segundo índice, né? É o chamado Índice de Liberdade de Imprensa do Mundo. Esse índice ele é publicado a cada ano desde 2002 pela organização francesa Repórteres Sem Fronteiras. Os países eles são avaliados como tendo uma boa situação, uma situação satisfatória, problemas notáveis, uma situação difícil ou uma situação muito séria. Então, de acordo com esse índice, nós temos que a Noruega é o país mais livre do mundo em relação à liberdade de imprensa, seguida pela Finlândia, Dinamarca, Suécia e os Países Baixos, né, a Holanda. Em sexto, nós temos a Jamaica, sétimo, a Costa Rica, oitavo, a Suíça, em nono, a Nova Zelândia, e fechando os 10 primeiros, nós temos Portugal. Os Estados Unidos ocupam a posição de número 45 e o Brasil ocupa a posição de número 107. Mais uma vez, o Brasil, né, pessimamente colocado, e os Estados Unidos bem distante da primeira posição. Próximo índice que nós vamos verificar, ele chama-se Liberdade no Mundo. Esse índice ele é publicado a cada ano desde 1972 pela Freedom House, que é sediada nos Estados Unidos,
que recebe aproximadamente 66% do seu orçamento do governo dos Estados Unidos. Ela classifica os países por direitos políticos e liberdades civis, que são derivados em grande parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os países são avaliados como livres, parcialmente livres ou não livres. De acordo com esse índice, nós temos que o país, né, mais livre seria a Suécia, seguido da Noruega e a Finlândia, esses 3 países com nota máxima. Na 4ª posição, nós temos a Nova Zelândia, em 5º, o Canadá, 6º, Uruguai, em 7º, os Países Baixos, né, que são a Holanda, 8º, a Austrália, 9º, a Dinamarca, e fechando os 10 primeiros, nós temos a Irlanda. Os Estados Unidos aparecem na posição de número 61 e o Brasil aparece na posição de número 101, ok? Mais informações também sobre esse índice você pode encontrar neste link que está aí em destaque. O nosso próximo índice, pessoal, é o Índice de Liberdade Econômica. Esse índice ele é uma classificação que avalia o grau de liberdade econômica de 186 países. Criado em 1995 através de uma parceria entre o The Wall Street Journal e a Heritage Foundation. Esse índice considera 12 categorias de liberdade econômica. Os países são avaliados em 4 categorias principais e cada uma contém 3 subcategorias. A primeira categoria geral é o Estado de Direito, com as subcategorias Direito de Propriedade, Integridade de Governo e Eficiência Judicial. Segunda categoria principal é o tamanho do governo, e as subcategorias são os gastos do governo, carga tributária e saúde fiscal. Na terceira categoria principal, nós temos a eficiência regulatória, e as subcategorias são liberdade comercial, liberdade de trabalho, liberdade monetária. E a 4ª categoria geral é o mercados abertos, com as subcategorias liberdade de comércio exterior, liberdade de investimento e liberdade financeira. Esse índice, ele apresenta como o país com maior liberdade econômica, Hong Kong, né? Em seguida por Singapura. Em terceiro, nós temos a Nova Zelândia. Em 4º, a Suíça. Em 5º, a Austrália. A Irlanda ocupa a 6ª posição. Nós temos em 7º, a Estônia. Em 8º, o Reino Unido. Canadá na 9ª posição. E, fechando os 10 primeiros, os Emirados Árabes Unidos. Os Estados Unidos ocupam a 18ª posição. E o Brasil está na posição de número 153, né? Então, mais uma vez, o Brasil numa péssima posição. Esse índice, mais detalhes sobre ele, você encontra nesse link que aí está. O nosso próximo índice é o Índice de Liberdade no Mundo. Esse é um índice que mede as liberdades civis clássicas. É publicado pelo Fraser Institute, do Canadá, pelo Instituto Liberalis, da Alemanha, e pelo Cato Institute, dos Estados Unidos. O índice ele considera 76 indicadores distintos de liberdade pessoal e econômica, sendo um índice bastante abrangente. A classificação da liberdade humana é a média aritmética entre a liberdade individual e a liberdade econômica. Essa é a metodologia que eles usam para chegar no valor da liberdade humana. De acordo com esse índice, nós temos que o país, né, mais livre do mundo seria a Nova Zelândia, seguido pela Suíça, Hong Kong em terceiro lugar, nós temos na 4ª posição a Dinamarca, seguido pela Austrália na 5ª posição, Canadá na 6ª, e na 7ª posição nós temos a Irlanda, em 8º a Estônia, em 9º a Alemanha, em 10º a Suécia, fechando aí os 10 primeiros. Os Estados Unidos ocupam a 18ª posição e o Brasil está na posição de número 88. Os dados gerais e mais detalhes sobre esse índice encontram-se nesse link que aí está. Ok? E nós temos aqui mais um índice, que é o Índice de Democracia. Ele é publicado pela Economist Intelligence Unit, que é da revista The Economist, com sede no Reino Unido. É uma avaliação de democracia nos países. Os países são classificados em democracias plenas, democracias falhas, regimes híbridos ou regimes autoritários. A classificação do índice baseia-se em liberdades civis, conduta de eleições,
liberdade de mídia, participação, opinião pública, governo funcional, corrupção e estabilidade. De acordo com esse índice, pessoal, nós temos aí que a primeira posição é ocupada pela Noruega, a segunda, a Islândia, em terceiro nós temos a Suécia, na quarta posição nós temos a Nova Zelândia, em quinto a Finlândia, a Irlanda ocupa a sexta posição, em sétimo nós temos a Dinamarca, em oitavo o Canadá, a Austrália na nona posição e fechando os 10 primeiros nós temos a Suíça. Os Estados Unidos encontram-se na 25ª posição e o Brasil ocupa a posição de número 52, ok? Então, vamos aqui a algumas conclusões. Fica evidente que os Estados Unidos não são nem de perto o país mais livre do mundo, então nós podemos notar que existe, né, uma certa subserviência dos nossos comunicadores, né, dos nossos meios de comunicação em relação aos Estados Unidos. E nós vemos que em nenhum desses índices os Estados Unidos encontram-se nem nos 5 primeiros países mais livres do mundo. Nós vemos também que o Brasil se encontra numa posição muito ruim em todos os índices, né? Então, o nosso país encontra-se realmente numa situação bastante complexa. E com base nesses índices apresentados, que abrangem vários aspectos da liberdade humana, nós podemos perceber, pessoal, que alguns países se destacam em todos eles. Com base nisso, nós podemos criar aqui o nosso próprio índice. Esse índice aqui ele vai ser criado, né, o nosso índice aqui, para a gente fazer um pequeno exercício, ele vai ser baseado no desempenho desses países nos índices que a gente apresentou aí. Em primeiro lugar, fica disparada a Nova Zelândia, que apareceu em todos os 6 índices nessas posições. Em segundo, nós temos a Suíça, que apareceu em 5 índices. A Austrália também apareceu em 5 índices, tendo um desempenho um pouco abaixo da Suíça. Em 4 desses índices, nós tivemos a Suécia, a Dinamarca, o Canadá e a Irlanda, né? Estão ordenados aí pela melhor colocação. E nós temos Noruega, Hong Kong e Finlândia, que apareceram muito bem, por sinal, em 3 desses índices. Então, isso aí seria o nosso índice de liberdade com base naqueles outros índices apresentados. Então, foi uma pesquisa que não teve tanta dificuldade de fazer, porque esses índices são bastante fáceis de você encontrar. Eu já deixei aí o link para que vocês possam olhar com mais detalhes, né? Aí não é uma questão de opinião, são índices que são utilizados no mundo todo. Então, nós podemos perceber que esses países aí são os países mais livres do mundo e, obviamente, são países que apresentam ótimas condições para as pessoas, ok? Então, agradeço a todos que tenham chegado até aqui, assistido esse vídeo. Eu sou o professor Edneu Santos da Costa. Aí nós temos embaixo um link onde vocês podem ver aí algumas das minhas redes sociais. E se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixem aí seu comentário, o que é que vocês acharam, quais são os países que vocês acham que são os mais livres. Deem uma força para a gente aí se inscrevendo no nosso canal, compartilhando esse vídeo e vamos prosseguir aí com outras pesquisas. Deem sugestões que a gente faz uma pesquisa e passa para vocês aí o resultado. Então, um grande abraço para vocês e até um próximo encontro.